Patrícia do Aromas da Jurema, nosso canal aqui no YouTube, para falar sobre as ervas da Jurema, espiritualidade e autoconhecimento. E o nosso tema do vídeo de hoje é banho de ervas na cabeça. Bom, gente, esse é um tema bem polêmico e primeiramente eu quero abordar com vocês algumas visões a respeito sobre este assunto e depois falar um pouco sobre a forma como eu trabalho e a minha visão a respeito desse tema. Primeiramente, é importante falarmos sobre a questão do respeito à diversidade. Então, quando falamos de banho de ervas, existem diversos grupos religiosos e práticas espirituais que utilizam o banho de ervas e algumas utilizam na cabeça e outras não. Qual é a verdade? Bom, não existe verdade absoluta, né? Quando falamos de prática espiritual com as ervas, cada cultura, cada grupo religioso trabalha com as plantas de uma maneira. Então, se uma pessoa for conversar com um africano, depois conversar com um indígena, conversar com uma pessoa que é do culto do candomblé e depois falar com uma pessoa que é da Umbanda, provavelmente essa pessoa vai perceber que cada grupo religioso, cada cultura e cada grupo que ela conversar vai falar práticas e formas diferentes de se abordar o trabalho com as ervas. Então, não existe verdade absoluta, é importante a gente respeitar a diversidade e as diversas formas de se praticar a espiritualidade. É claro que existem conceitos que são básicos, né? Mas é importante a gente ter aí esse respeito com relação à diversidade, né? Então, existem grupos e existem culturas que usam sim o banho de ervas na cabeça, como é o culto tradicional africano, né, o culto tradicional lá na África e alguns povos indígenas aqui no Brasil. Eu posso falar dos povos indígenas que eu tive contato, né? Então alguns povos indígenas usam sim banho de ervas na cabeça, assim como no culto tradicional na África. Então alguns povos indígenas quando vão utilizar os banhos perfumosos, os banhos de ervas como forma de tratamento espiritual, eles jogam sim na cabeça. Na África, eles utilizam também o banho no ori, né? Aqui no Brasil, nós temos o culto do candomblé, né? O candomblé ele tem origem no Brasil, apesar de ele ter influências do culto iorubá africano, né? O candomblé ele tem origem no Brasil e no candomblé não se utiliza ervas na cabeça, todo tipo de ervas na cabeça, né? Então, geralmente são as ervas que estão relacionadas com o seu orixá, né? Que é o orixá que coordena e que guia aí a sua coroa, né? E banhos propícios para a lavagem de ori, né? Na Umbanda, existem terreiros de Umbanda que utilizam banho de ervas na cabeça e existem casas de Umbanda que não utilizam, né? Existem alguns locais que acreditam que pelo nosso ori ser um ponto muito sutil e sensível de ligação com o divino, nós não devemos colocar todo tipo de ervas na cabeça, principalmente quando se trata de ervas quentes de limpeza, como é a arruda, o pinhão roxo, o eucalipto, né? E que só devemos utilizar na cabeça, no nosso ori, ervas mais harmonizadoras que são utilizadas geralmente em amaci e em lavagens de cabeça que são feitas no terreiro, né? Então, algumas ervas apenas próprias para lavagem de cabeça são utilizadas nesse caso. Existem casas de Umbanda que utilizam sim o banho de ervas na cabeça. Qual é a forma que eu trabalho? Qual é a minha visão a respeito do assunto? Então vamos lá. Nosso chakra coronário, nosso ori, ele é sim um ponto muito sutil do nosso corpo astral, do nosso corpo físico, né? E é o nosso ponto de ligação com Deus, com o divino. Porém, nós seres humanos podemos ter acúmulos energéticos negativos, provindos de nossas emoções, de nossos pensamentos, né? Estamos sujeitos a passar por ataques espirituais, obsessões, né? Que ser humano que não está sujeito a passar por essas coisas, né? E tudo isso contamina o nosso campo astral.
tudo isso contamina, inclusive o nosso chakra coronário, né? A pessoa, quando ela está passando por um processo de obsessão espiritual ou de ataque espiritual, o primeiro ponto que vai ser afetado na pessoa é o chakra coronário. Justamente por ser um ponto sutil de ligação com o divino, é no chakra coronário que acontecem essas obsessões, né? Então muitas vezes a pessoa fica aí com o chakra coronário bloqueado, acarretando doenças mentais, doenças físicas, questões emocionais muito sérias, né? A pessoa fica aí muitas vezes presa em pensamentos repetitivos, ideias repetitivas, e que ela não consegue se libertar daquilo. Isso indica que a pessoa está passando por um ataque espiritual ou que ela está sob influência espiritual de uma entidade negativa, né? Então nós temos diversos tipos de plantas. Existem plantas que têm uma atuação de limpeza mais profunda, como é o caso das ervas quentes, e existem plantas que fazem limpezas mais superficiais, que harmonizam e equilibram o nosso campo astral. Se a pessoa trabalha semanalmente como médium, como terapeuta, tem contato semanal e diário com lugares em que ela pode ter contato com energias muito pesadas, ou ela está passando por um processo de uma doença, de um ataque espiritual, de uma obsessão, somente uma erva quente e de limpeza profunda que é capaz de limpar esses acúmulos energéticos muito densos, né? Então é claro que nós temos que tomar cuidado com o tipo de planta que nós vamos jogar na cabeça, né? Não é pegar simplesmente uma planta e jogar na cabeça. Existem plantas que são tóxicas, que são venenosas, que não devem ser utilizadas nem do pescoço para baixo, porque causam grande reação alérgica, como é o caso da Comigo Ninguém Pode, né? Existem plantas que são utilizadas em banho, mas que têm um grau de toxicidade. Então, nesse caso, se a pessoa precisar fazer um tratamento espiritual jogando um banho de ervas na cabeça, com uma planta que tenha um grau de toxicidade, como por exemplo a espada de São Jorge, é indicado que ela não jogue no rosto, que se ela jogue da cabeça para trás. Então, se a pessoa estiver passando por um processo espiritual, emocional, mental e até físico, que ela precise de uma limpeza profunda, somente ervas quentes são capazes de fazer essa limpeza. E é importante limpar sim o ori, né? Afinal, como é que a gente vai conseguir manter a nossa conexão com o divino saudável, limpa, pura, se o nosso chakra coronário está contaminado? Então essa é a minha visão, é a forma como eu trabalho. Como eu disse no início do vídeo, eu respeito todas as formas de trabalho com ervas, né? Se você faz parte de um terreiro que indica que você não deve jogar banho de ervas na cabeça, siga a orientação do seu dirigente, da casa que você trabalha, né? Então é importante sim a gente estudar para a gente deixar o achismo de lado. Então, por que eu não jogo banho de ervas na cabeça? Porque me falaram que pode acontecer alguma coisa ruim, né? Então, no culto da Umbanda, nós acreditamos que nós temos ligação com todos os orixás. É claro que tem um orixá que guia a coroa da pessoa, mas, por exemplo, uma prova disso é que quando a gente vai num terreiro de Umbanda, muitas vezes a pessoa ela faz ali um trabalho de incorporação com determinado orixá que não necessariamente é aquele orixá que guia a coroa da pessoa. Então, existem diversas formas e visões com relação a esse assunto, e é importante a gente estudar, a gente se informar, mas acima de tudo a gente respeitar a diversidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, comentários, deixem no vídeo na parte de baixo. E sugestões de temas, vocês podem deixar também. E cliquem em curtir e seguir o canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço!